Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou mostrar um ativo de investimento para médio e longo prazo. Muito bom, tem fundamentos excelentes e principalmente eu acho que agora ele vai tomar atração. Esse ativo é o cobre. Antes da gente entender qual que é a tese dele, primeiro tem que entender por que que um ativo se valoriza. Basicamente, vocês sabem que tem que ter um choque de oferta e demanda, o que transforma nesse ativo muito bom. Primeiro, porque a demanda não está só no setor que a gente está acostumado a ouvir dele apenas de construção civil, de fiação. Ele também tem um componente, abre aspas, eu gosto de separar entre analógico e digital, como se fosse tudo que vem da indústria mecânica, revolução industrial, e dessa parte mais tecnológica de computadores, como se fosse duas coisas separadas, apesar de ser tudo basicamente abre aspas, tecnologia. Por que que eu gosto de separar entre dois subsetores? Basicamente, o que é mais importante para isso é que, se você pensar só do lado digital, que é a energia verde, que hoje tem consumido muito mais esse tipo de metal, como cobre, lítio, níquel, cobalto, estanho e outros tipos de terras raras, acontece que pode mudar muito de um dia para o outro. Essa semana mesmo eu tinha lido sobre a China ter descoberto um novo material que poderia parar de usar o lítio, algo parecido, né? Toda semana aparece esse tipo de coisa. Então, vira e mexe, a gente escuta produtos como grafeno, ou sei lá, toda semana aparece alguma coisa diferente que vai substituir. Então, isso pode dar um choque negativo da demanda, né? Se a gente pensar só por essa via de digital. Mas ele é um ativo que, dentro da construção civil, predial e da indústria como a gente conhece, abre aspas, antiga, telecom, infraestrutura, ela sempre existiu, provavelmente sempre existirá. Além do mais, elementos igual lítio, etc., eles sofrem de muita volatilidade. Não que volatilidade seja ruim. Volatilidade para quando a gente está num day trade ou swing trade de 2, 3 dias, uma semana, é interessante, mas para um ativo que você está pensando para colocar na sua carteira de proteção, um ativo de médio e longo prazo, essa volatilidade não é interessante. Um dia você está com US$ 1.000 posicionado, outro dia você está com 800, é ruim. E pro lado da oferta, ela tem caído cada vez mais. Por quê? As jazidas, conforme você mais extrai, mais tira pedra, menos por tonelada tem, que é o chamado ore grande. Então, o que antes você pegava uma tonelada e tirava mais ou menos 1,5% do cobre, hoje você basicamente vai tirar 0,6, é menos do que a metade do que antes você tirava. Então, isso tem um gasto energético. E quando a gente fala de energia, não é só para retirar em si, né? Por exemplo, eu preciso de energia elétrica para quebrar as pedras, água e os reagentes em si para extrair esse material. Há também o custo do transporte, porque você tem que tirar essas pedras e colocar em outro lugar. Então tudo vai ficando mais caro, você vai precisar cada vez mais e mais e vai diminuindo cada vez mais. Outro ponto é o problema regulatório. O problema regulatório, quando a gente fala isso, fala, mas se ficar muito caro, dificilmente um governo não vai aprovar a abertura de novas jazidas. O problema não é só regulatório de ponto de vista de impacto em patrimônio mundial da Unesco. Também tem a questão de que algumas jazidas estão em lugares com matriz energética baixa, ou seja, tem pouca água, tem pouca opção de escoamento, então tudo é muito difícil. Então você não quer colocar transportar tudo e para um lugar que você não consegue levar energia, não consegue levar água, fica muito mais caro o molho do que o peixe. Bom, então agora a gente vai para o gráfico e o que é interessante aqui, a gente entender que o ouro e a prata, eles sempre estiveram muito bem correlacionados com o cobre. Aqui a gente vê o cobre no candles e as linhas são a prata e o ouro. Eu tentei aqui, mas é difícil você colocar exatamente na mesma escala porque fica mexendo, tá vendo? Mas dá pra gente ter uma ideia. O cobre costumou ficar atrasado no bull run, tanto aqui nesse ponto 1 quanto no ponto 2. E agora provavelmente a gente está no ponto 3 para acompanhar essa alta histórica do ouro e da prata. Do ouro e da prata. Eu tinha feito a análise há 2 semanas atrás. Eu comecei a aportar de pouquinho em pouquinho, comecei a gerar minha carteira. Eu vendi algumas ações da Tesla por muita sorte, porque eu não tinha lembrado um dia antes do balanço, então, só que eu tinha visto ali que tinha batido 20% de lucro em 1, 2 meses, aí eu falei, cara, vou tirar logo isso aqui, tirar o risco. E eu nem sabia que tinha balanço. E aí eu comecei a aportar. E aí na sexta eu fiquei sabendo que teve já um dos primeiros choques aí que a gente vai ver de demanda, porque teve um acidente na segunda maior mina de cobre do mundo, lá na Indonésia.
E há pouco tempo atrás a gente teve no Chile também, lá em agosto, terremoto. Enfim, a gente tem esse problema da oferta e a demanda, conforme a gente passa ano após ano, é mais e mais. Então, o único ponto é que ele deu uma esticadinha essa semana. Para quem vai começar a aportar agora, talvez já esteja ficando um pouco caro. Eu até trouxe aqui rapidamente o que é o DCA, que é o que eu venho fazendo. Você vai investindo nesse ativo de forma porcionada e intervalada, uma vez na semana ou um pouquinho por dia, para que essas diferenças do intraday, quando você soma tudo isso num período de 1, 2, 3 meses, o preço médio ele fica muito parecido, né? Então você acaba ficando com um preço médio legal. Porque se você às vezes compra tudo na sexta-feira, igual foi que deu um spike, você compra no final do pregão, cara, é muito ruim. Mas se você comprou um pouquinho na segunda, comprou um pouquinho na quarta, comprou um pouquinho na sexta, você está com um preço médio interessante. E por onde eu tenho investido? Eu estou investindo num ETF que replica o spot do cobre. Eu não estou investindo em mercado futuro, como eu falei, a minha ideia não é especular no curto prazo. Então, eu estou investindo nesse ETF, que é o CPER. Ele replica o preço do spot. Por isso que eu estou falando, ele já está tomando tração. Então, não perca esse investimento, pessoal. Fica de olho que vocês vão ter bons gains. Juízo.